Aqui São Lucas 18:8 está escrito aqui. E aqui São Mateus 22:14 diz escrito: porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Poucos. Os poucos serão escolhidos. Porque são poucos que rezam o Santo Rosário. São poucos que dobram o joelho para Jesus. São poucos que leem esse livro, a palavra viva de Deus. Poucos. Mas esses poucos, Deus fala, com esses poucos ele vai transformar esse mundo aí. Ele sofreu tanto por nós, derramou seu cruz, para a maioria não adiantou nada. Não adiantou nada. Então você acha que o mundo vai continuar assim? É muito triste, muito triste. Vamos trazer agora o número 4 aqui, a bomba americana. Veja o que está para acontecer lá no Israel e Irã. Pode colocar lá, ó. Estados Unidos. Mas eu realmente acho que com o tempo temos a capacidade de tornar esse local em particular ineficaz. Você sabe, obviamente fica debaixo de uma montanha e eu acho que os engenheiros estão contribuindo para... Você sabe como fazer isso, mas provavelmente teria que desabar sobre si mesmo. Então eu acho que é possível, mas é um alvo formidável. General Jack Keane falando sobre o desafio da usina nuclear de Fordow, no Irã, que até agora não foi atingida nesta guerra. Ela está a 90 metros abaixo de uma montanha. Ela poderia potencialmente ser destruída por uma bomba americana conhecida como Bunker Buster. Enquanto isso, na Casa Branca, esperamos que o presidente se reúna com sua equipe de segurança nacional a qualquer momento. Ele voltou do G7 no Canadá um dia antes para essa reunião presencial. Dan Hoffman está comigo e, Dan, bom dia. Explique para nós o processo de pensamento. Bom dia. Antes de começar a explodir montanhas no Irã, nos explique primeiro o processo de pensamento do lado dos israelenses, Estados Unidos sobre isso, e depois chegaremos à questão iraniana. Sim. Bill, posso te dizer pela minha carreira de décadas na CIA, sabe? Nós não fazemos política na CIA, nós recrutamos espiões e roubamos segredos, mas fui um observador muitas vezes durante deliberações políticas desse tipo. E o que eu espero que o presidente esteja ouvindo de seus conselheiros é: quais são as opções para chegar ao resultado final que queremos? E lembre-se do motivo pelo qual o governo Trump se retirou do JCPOA na primeira administração Trump. Foi por causa do programa nuclear, das cláusulas de caducidade, porque o JCPOA não tratava do programa de mísseis balísticos do Irã, assim como da rede de terrorismo por procuração do Irã. E, portanto, agora temos uma oportunidade melhor do que nunca para lidar com esses 3 desafios para a nossa segurança nacional. Isso não significa que precisamos explodir Fordow, mas significa que o Irã vai ter que, nas palavras do seu líder supremo, beber do cálice envenenado e concordar com uma rodada séria de negociações na qual chegaremos ao resultado final que desejamos. A coleta de inteligência será fundamental sobre os planos e intenções do Irã, seu exército, sua inteligência e seus clérigos. Imagino que estamos fazendo um esforço total para fornecer ao presidente o que ele precisa. Bem, vamos falar sobre o lado iraniano em relação aos mísseis balísticos. É basicamente porque eles não têm poder aéreo para dominar ou controlar os céus. Os mísseis balísticos são praticamente a única coisa que eles têm para ameaçar o Irã hoje. Benjamin Netanyahu disse outro dia: se vocês não interromperem o programa de mísseis deles, eles poderão construir 3.600 por ano. Bem, acreditamos que, quando a guerra começou há 5 dias, eles tinham 3.000. Pensei que desses 3.000, cerca de 1.000 tinham capacidade de percorrer os 1.500 quilômetros ou 900 milhas de Teherã até Tel Aviv. E se os iranianos já dispararam 400 desses mísseis, eles têm um cálculo a fazer, Dan. Porque esse país agora está encurralado e ficará ainda mais em breve. Sim, e como você mencionou, Israel domina os céus. Lembre-se, em abril do ano passado, Israel destruiu as defesas aéreas do Irã. Israel tem agentes secretos atuando em solo. Eles têm alvejado de forma letal os militares do Irã, líderes militares de alto escalão e seus cientistas nucleares. Israel domina o espaço de batalha e a segurança do regime do Irã agora está mais frágil do que jamais esteve desde a guerra contra o Iraque nos anos 1980. Então a questão é se vamos ou não fechar um acordo agora, como o presidente Trump gostaria de fazer neste momento.
Talvez o Irã não queira fazer um acordo e talvez eles corram agora para obter uma arma nuclear, caso em que talvez não tenhamos outra escolha a não ser buscar uma opção militar. Mas eu esperaria que este presidente buscasse todos e quaisquer meios disponíveis para negociar uma saída para isso, se de fato houver uma oportunidade para tal. Certo, há um relato, não sei se é verdade, mas há um relato de que a liderança iraniana, aqueles que ainda estão no poder e vivos, disseram: não se comuniquem mais pelos nossos meios de comunicação habituais. A sugestão que eu tirei disso é que os iranianos infiltraram todo aquele país. E só de pensar no que eles conseguiram executar aqui, literalmente, que quando você tem um novo líder do exército sendo eliminado em questão de dias depois de ter sido promovido para esse cargo. Olha, o ponto-chave em tempos de guerra é localizar, identificar e eliminar seus alvos. E isso depende de inteligência. Israel tem o Irã sob escuta e eles são capazes de coletar a localização de todos, assim como fizeram com o Hezbollah e a operação de Pager, Bill. E isso dá a Israel uma vantagem significativa, como vimos. Nessa guerra. Dan, que bom ver você. Conversaremos em breve. Hoffman, com sua análise. Muito obrigado. O que foi que você ouviu de mais importante dos iranianos? Eles gostariam de conversar, mas deveriam ter feito isso antes. Tá aí, a gente acabou de ver esse vídeo aí, né, da realidade que está acontecendo. Muitos países, né, muitos governos aí, eles estão de prontidão, né, com suas armas potentes aí para dar o veredito, né, para destruir mesmo. Olha só, os Estados Unidos, né, já está se preparando também, o Israel, né, como o Irã também, já estão tudo pronto aí para já praticamente começar a Terceira Guerra Mundial, né, Sujano? Antes disso, vamos chamar o nosso amigo André, que vai falar para dar uma palhinha para nós, o André. Antes do André entrar, quero avisar que amanhã a Santa Missa é às 8h30 da manhã. Não é às 8, é 8h30 da manhã. Amanhã Corpus Christi, amanhã é missa em Taquaras. E também dizer que no dia 12 já está marcado com a nossa caravana, vai ter Santa Missa lá no Trevine, lá em Itatiba, dia 12, mês que vem, tá? Pode trazer o André agora, chama o André. Boa noite, André. Boa noite, meus amigos. Salve Maria. Salve Maria, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast de hoje. Você está acompanhando aí, tudo bem com né? vocês? Tudo. Você está acompanhando aí os relatos, né? Os que a gente está abordando aqui nessa noite aí, sobre cada coisa que acontece, né? Sobre a guerra, sobre esses robôs humanoides e sobre as pessoas de preferirem, né, o homem do que o próprio Jesus, né? O que você tem a dizer pra gente com relação a isso aí? Boa noite a todos, boa noite, seu Eugênio, Rony, boa noite a todos os filhos da luz. Hoje eu estou fazendo aqui pelo celular, tá meio improvisado, e foi meio que em cima da hora que o seu Eugênio me fez o convite, mas vamos lá. Sobre essa questão agora é boneca reborn, né? Tinha uns bebês reborn, agora é a boneca reborn, né? Ganhando vida. Vamos, já que a gente está falando de tecnologia e ciência, vamos trazer o santo católico da ciência, o nosso doutor, chamado São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, gente, foi um santo que via a fé e a razão como complementares, não como opostos, né? Como a maioria das discussões que tem teológicas, filosóficas, de que sempre tem esse contraditório, né, entre fé e a própria razão. Então, São Tomás de Aquino, ele tinha uma visão completamente diferente, e foi essa visão dele, esse ensinamento que ele deixou para nós, que nos mostrou que ele via a razão e a fé como um complementando o outro, tá? Ele defendia que a razão, embora limitada, pode levar ao conhecimento da verdade naturais, enquanto que a fé, guiada pela revelação divina, nos permite alcançar verdades sobrenaturais, né? Então, o que ele explica aqui para a gente? Que através da razão, a gente consegue, através da ciência, ter as explicações das coisas naturais, das coisas físicas, das coisas palpáveis. Por que chove, por que a planta nasce daquele jeito. Isso não quer dizer que porque o homem começa a descobrir certas coisas, ou o homem começa agora a entender certas coisas naturais, que Deus deixou de existir. Muito pelo contrário. Justamente por conta de o homem conseguir entender coisas naturais,
através da própria inteligência que Deus dá para esse homem. Porque lembrem-se que todos nós temos a imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa inteligência, embora limitada, ela é assistida por Deus quando nós estamos buscando esta inteligência em Deus. Então, é mais ou menos isso que São Tomás de Aquino quis deixar claro. Então, pode parecer um pouco difícil de entender, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender bem, mas a mensagem dele era que, através da fé, o homem consegue explicar as coisas que Deus criou. Sem essa fé, o homem não consegue entender nem as coisas naturais, muito menos as sobrenaturais, até porque a ciência tem um limite. O que a ciência limitada não consegue explicar, o sobrenatural, de acordo com o Espírito Santo e a vivência da fé e de santidade, consegue se fazer entender por conta dessa herança que Deus deixa para todo ser humano. Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, tá, gente? Agora, sobre essas criaturas, né? Eu falei num podcast um pouquinho anterior a esse, eu acho que o Rony estava participando com o Rony, e que a gente falou que toda essa tecnologia, essa inteligência artificial, ela nada mais é do que influência demoníaca, né? Porque toda coisa, que a gente citou assim naquele momento, que tinha uma inteligência artificial que ela não poderia, o vídeo foi assim, a inteligência artificial não poderia mais nem ser desligada pelo homem. Não existe nada criado por alguém que não possa ser desligado, concordam comigo? Por exemplo, o homem pode ser desligado a qualquer momento de Deus, basta Deus querer que o seu coração para de bater, você perde a vida, porque é ele que te dá a vida e te permite a vida. Então, se o homem cria uma máquina, ele cria alguma coisa, ele criou a internet, criou ou deu material para se criar a inteligência artificial, como que o próprio homem não pode desligar? E como que essa criação ou essa criatura vai se autodeterminar e não ser mais desligada? É porque não foi criação do homem. O homem em si não cria nada, só quem cria é Deus, né? Então, essa criação que o homem acha que teve, né? Esses homens influenciados por Satanás, nada mais estão nada mais estão fazendo que abrir portas para que os anjos caídos possam adentrar e se fazer de inteligência artificial para dominar os homens. É mais uma artimanha de Satanás, né? Por exemplo, olha o que diz a Bíblia aqui. Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículo de 11 em diante. Diz assim, ó: o falso profeta a serviço da besta. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como de um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta ela exercia diante desta, que são os 2 papas falsos, né? Aí fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Continuando, graças a maravilhas que lhe foi concedida a realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, iniciando-os a fazerem uma imagem, olha só, fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dada até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita e na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Está aqui, gente. A Bíblia já falava anteriormente e já esclarecia para nós. A inteligência artificial é a besta. É uma das bestas, né? Que tem as bestas humanas e tem a besta mecânica. Como que o inimigo vai conseguir dominar a humanidade e cercar toda a humanidade? Através dessa marca. E essa marca tem que ser gerenciada por alguém. Vai ser gerenciada por quem? Pela inteligência artificial e pelas máquinas. Tem um vídeo, seu Eugênio, que eu vou mandar depois para o senhor passar numa outra oportunidade, que a China ela criou um exército de drones e que o zunido desses drones lembra muito que o Apocalipse fala das pragas quando vem um gafanhoto com rosto de homem.
é muito parecida à descrição. Se não é, é muito parecida à descrição. Certo, Rony?